geralmente usam burcas. E você vê uma pessoa com os olhos lindos e tristes, mas quando tira a burca, você vê o rosto totalmente deformado por sequela de queimadura por ácido. Aconteceu isso e eu soube administrar, que você não pode mostrar de que se assustou e que você vai dar uma nova vida para aquela pessoa. Pode Virts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pode Virts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e a nossa conversa hoje é com o médico cirurgião plástico, Dr. Evandro Lucena. Ele desenvolve um intenso trabalho social no Nordeste brasileiro e também no Oriente Médio, onde opera vítimas de guerra em países como a Síria e a Jordânia. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Virts. Obrigado a você, boa noite. E esse prazer, é um prazer muito grande de participar do seu programa e poder também dividir um pouco do conhecimento que a gente adquire com o tempo, para que você possa passar para as pessoas que gostam de ver você também. Quero saber todas as histórias, doutor, porque o seu trabalho realmente é muito inspirador. A primeira pergunta não pode deixar de ser sobre a pandemia. Como ela afetou o seu trabalho, os seus pacientes, as suas viagens? Como é que está tudo isso? Na verdade, a pandemia é uma coisa que começou de forma que pegou de surpresa muita gente, onde não se sabia como se lidasse com ela aqui no nosso país. Eu tive a oportunidade de estar fora do Brasil, eu fui presidente de um congresso na Tailândia, no mês de novembro passado. Eu era presidente do congresso, onde tinha muita gente que vinha mais não só do Sudeste Asiático, gente do Norte também da Ásia. E que essas pessoas que vinham de Bangladesh, da Índia, da China e de outros locais, já tinham ideia do que estava acontecendo à distância, só que eu não participei diretamente desses debates sobre isso, porque a gente lá estava falando de cirurgia reparadora. Você é cirurgião plástico, mas você também tem a especialidade em cirurgias reparadoras. Como é esse trabalho paralelo, né, entre fazer uma cirurgia estética e uma cirurgia reparadora? Isso te fez querer ajudar outras pessoas, pessoas em áreas de guerra, porque eu acho que você viaja todo ano para a Síria para fazer operações em pessoas que sofreram de alguma forma com essas áreas de conflito, nessas áreas de conflito. Então, queria saber como é um pouco o seu trabalho, para quem está ouvindo a gente, ter uma ideia da dimensão de tudo que você faz. Claro, é muito simples. A formação de um cirurgião plástico, ela começa com cirurgia reparadora. Quando eu fiz cirurgia, comecei a fazer cirurgia plástica, existia uma base, eu tinha que fazer 2 anos de cirurgia geral e entrar para fazer cirurgia reparadora. A cirurgia estética era um complemento, isso é a base mundial, essa é a base. Tem que se saber fazer cirurgia reparadora para que você faça bem a cirurgia estética, porque você fica bem aparelhado em todos os sentidos. O que acontece? Na época de estudante e na época de internato meu aqui na Santa Casa e na residência, eu fazia muita cirurgia reparadora. E isso me deu um conhecimento maior sobre a cirurgia plástica para fazer estética. Eu sabia que a cirurgia estética, a gente tinha uma referência na época no Brasil, que era o Pitangui, que era uma pessoa que, diante dos fatos de suas relações bem postas internacionalmente e as mídias internacionais, que na época já existia, então se baseava nisso. Mas na Europa existia grandes cirurgiões e eu tinha um sonho de ir para a Europa para aprender, que eu queria aprender a fazer cirurgia de nariz com o professor, que na época era o maior professor do mundo, o professor Planas, em Barcelona. E falei com o meu chefe de serviço aqui
que eu queria ir para a Espanha, fui muito, vamos dizer assim, no português mais claro, fui um pouco cara de pau de falar, professor, aqui a gente faz muita cirurgia reparadora e eu quero aprender um pouco de cirurgia estética. Eu acho que pela minha audácia, às vezes, a audácia faz uma coisa, que ela te impulsiona, ele fala assim, não, vou arranjar para você ficar um tempo com um amigo meu. Aí foi quando eu fui fazer a cirurgia estética e fiquei entre Barcelona, Paris, fiquei um pouco na Inglaterra também, fui fazer cirurgia de órbita, que é a cirurgia reconstrutiva, mas as coisas são entrelaçadas. Como eu faço parte dessa sociedade mundial, que é a ISAPS, que é uma sociedade de cirurgia estética, quem poderia ajudar aos refugiados de guerra na Síria? Eu me prontifiquei a ajudar. Então, eu fui o único candidato que Há quanto apareceu. tempo o senhor já vai para lá e qual a Fazem 11 frequência? anos. 11 anos? 11 anos. 11 anos. Anualmente a gente vai uma vez ou duas vezes por ano. Outra vez é para fazer reunião. Por exemplo, essa semana eu estou indo, sábado eu estou indo, mas eu estou indo para Dubai, que a reunião vai ser em Dubai. Geralmente as reuniões são em Washington, porque a SANS, a base é em Washington. Só que agora eu vou ficar alguns dias em Dubai e talvez eu vá. A pandemia atrapalhou muito essa questão, né? Só para você entender, você me perguntou como é que o que me direcionou. O que me direcionou a isso foi eu me apresentar como um voluntário. Nessa época não era SANS, era LEP Foundation. Era uma fundação, por incrível que pareça, as pessoas, é até engraçado de falar. O Donald Trump é o cara que fez a LEP Foundation. E olha a ideia, ele é o cara que fez. E mais engraçado eu tenho para falar para você. Dessa LEP Foundation, viram o meu trabalho e me convidaram a ser membro da SAMS, que é a Sociedade Americana Síria, onde eu comecei a participar. Aí eu sou fiquei como o único da América Latina para participar dessa sociedade. Nesses 11 anos de Síria, como era a Síria na época que você começou esse trabalho? Como é agora? E o que você encontra quando você chega lá? Quais são os seus pacientes? Que tipo de história você ouve? Como é a realidade lá? De alguém que vai para fazer cirurgias reparadoras e também vai em busca de vivência, né, doutora? Eu acho que tudo é experiência para você, como pessoa, não só como profissional. É o seguinte, logo quando eu comecei a ir para lá, foi pela LEP Foundation, depois eu fui como membro da SAMS. A base de trabalho chama-se Al-Zatari, que Al-Zatari é um campus de refugiado, hoje deve ter quase 200 mil, na época começou, tinha em torno de 80 mil refugiados, que vinham da região de Irbid, de Palmira e de outras regiões de Damasco, correndo para entrar na Jordânia. Então, a base da gente, eu ia para Amman, ficava em Amman, durante o dia, a 70 quilômetros, ia todos os dias para Al-Zatari, que é intermediário, é o campo de refugiado, certo? Então, esse foi o começo de trabalho. Só que os pacientes, quando eu ia atender, das primeiras vezes, eu olhava os casos, ver o que precisa ser feito. Geralmente, eu não ficava no pronto atendimento, eu já pegava os casos que eram atendidos no pronto atendimento, eu pegava para ver qual cirurgia eu tinha que fazer. Então, eu fazia um projeto, esse aqui vai ser feito tal cirurgia, vamos fazer enxerto de pele nesse, um exemplo. Vamos fazer reconstrução da mão direita, reconstrução da mão esquerda, reconstrução da orelha, reconstrução do nariz. Então, era tudo isso o começo. Já daí por diante, eu fazendo parte da SAMS, o que acontece? Eu tenho conversas, antes da pandemia, a gente já se combinava muito por vídeo, já se falava muito por vídeo, e tinha os casos. Olha, nós temos uma missão, são 3 missões por ano, que uma fica na base, não é só, uma fica na Jordânia, outra também no Líbano também. Agora tem uma também que está na Itália, que tem os imigrantes também que vêm
através de Lampedusa, que eles entram na Itália, né? Então, a SANS, ela faz essa cobertura. Aí eles mandam, eu sei quais são os casos que eu vou operar e quais são os casos que eu vou direcionar para ser feito para outras especialidades. E aí são vítimas de explosão, são vítimas de queimaduras? Inicialmente, como havia muito mais bombardeio, era praticamente quando chegava lá eu atendia a emergência, porque eu chegava já tinha caso de perda de substância, que a gente chama, por exemplo, você tem que reconstruir o dedo, fazer transposição, tirar o dedo do pé, passar para o dedo da mão, para fazer a pinça, que a gente precisa da pinça, é o necessário para você conviver e escrever, é fazer a pinça. Então, se você conseguir trazer o dedo do pé para a mão, tem uma transposição e você pode chegar e oferecer uma vida melhor para essas pessoas. Então, 90% era de pessoas imediatas, eram problemas imediatos, que estavam bombardeando muito. Tinha aquelas queimaduras que a gente não fala por armas químicas, que são terríveis também. Então, que era como gases e essas coisas que dão modificações e queimaduras de segundo e terceiro grau. Difícil, né? Difícil chegar e pegar um caos e fazer umas cirurgias tão sérias, de uma forma de emergência mesmo. Na verdade, é que quando você tem um conhecimento técnico e quando existe um entendimento e uma equipe bem formada, as nossas equipes são formadas, todas as equipes são formadas, por exemplo, são cirurgiões americanos, cirurgiões franceses, cirurgiões sírios, cirurgiões jordaneses e de brasileiros só tinha eu. Só que cada um tem, o ideal, o objetivo é o mesmo, então tem seus ideais, tem seu respeito, então isso aí a coisa funciona bem tranquila. E ao passar dos anos você vai aprendendo mais como é que lida em campo hostil, em local que você não tem muitas condições e você faz aquilo que é o desejável e objetivo para o bem-estar das pessoas. Doutor, você não tem medo? Eu só tive, para falar a verdade, o medo ele é inerente ao ser humano. Todos nós temos medo. Mas, com o tempo, é tudo à primeira vista. A primeira vez que eu vi, que eu estive, os bombardeios eram distantes, era 20 quilômetros. Só que você sentia o barulho, mas não era no local onde nós estávamos. Só que na segunda vez, o local que eu fui para atender já não existia, que bombardearam lá. Então, é uma coisa assim, aí você fica, nossa, tal. Então, eu sei como lidar com essa situação. Eu para te falar a verdade, com medo ainda, né? Só que a gente se acostuma com tal ideia, entendeu? A gente conhece, eu acho que você conheceu o inimigo que eu falo é você saber de onde vem e como você faz é uma coisa, é diferente de uma pandemia que ninguém sabe de onde é o inimigo. E quando vai acabar, né? Quem fez, como apareceu, e ninguém sabe lidar, tudo aquilo que tem muito tratamento é sinal de que nenhum serve. Então, isso é a minha premissa. A minha premissa é essa, entendeu? Qual história, momento mais te tocou nessas viagens todas? Você mantém contato com alguém que você atendeu? Algum paciente seu? E, não sei, aquela coisa mais sentimental mesmo, sabe? Tem alguma coisa que te marcou, que te tocou aí? O que é que são muito parecidos os acontecimentos. Você tem que saber lidar com todo mundo. Para que eu possa operar uma mulher na Síria ou na Jordânia e que ela é islâmica, eu não posso tocar nela. Quem faz isso é uma enfermeira. Ela só no centro cirúrgico que a gente usa isso porque põe luva e tá para operar. Só que geralmente usam burcas e você vê uma pessoa com os olhos lindos e tristes, mas quando tira a burca, você vê o rosto totalmente deformado por sequela de queimadura por ácido e dada
Assim, é uma coisa muito. Isso aí choca. Punição, Você, nesse punição dos momento, maridos? infelizmente, existe. Se a gente fosse prolongar nesse assunto, tem muita coisa para falar. Então, aconteceu isso e eu soube administrar, que você não pode mostrar de que se assustou e que você vai dar uma nova vida para aquela pessoa. Isso é importante. Essa pessoa eu mantenho, pelo menos já 8 cirurgias já fiz, e que me tem, assim, um apreço muito grande, como eu respeito e tudo isso. Doutor, tem uma coisa curiosa na sua história, que no começo você pagava suas próprias viagens para ir para a Síria, para fazer esse trabalho. E você não se importava em pagar do teu bolso para poder ajudar outras pessoas. Mas eu continuo fazendo isso. Ah, você continua pagando. É tudo Sim, financiado por sim. você mesmo. Não, é que eu achei que como você está na É. ONG e tal, elas podiam pelo menos pagar a tua ida para lá, né, para esses Não, locais. Mas então você continua na, pagando. na verdade, eles dão para a gente algumas coisas, aí você pode transformar isso em doações para os que precisam lá, certo? Se você ganha um pouco e você pode dividir aquele pouco com o que tem, então as coisas, para você, isso é meu modo de pensar. Sempre elas crescem, as coisas sempre estão bem para você. Lá é dessa forma. Por exemplo, eu uso determinadas coisas. As reuniões vão para hotéis, são hotéis muito bons, onde tem essas reuniões, onde são dados a própria sociedade, mas é doação. Por exemplo, se nós temos uma reunião em Dubai, quem patrocina é o Sheik, que para ele dinheiro Não não é falta. nada. Ali não, Então, ali não tem problema. Esse problema ele não tem, o Sheik. então a gente vai até lá, por exemplo, eu estou indo para lá sábado, então eu fico, até porque eu estou indo como convidado, eu vou organizar como é que vai ser o padrão novo, de uma forma que a gente ainda não venceu a pandemia, como é que a gente pode começar a operar novamente, porque você começar a operar, você está expondo as próprias vítimas a outros problemas piores, então é mais por isso aí. E aí você tinha falado na pergunta anterior que você é o único brasileiro a participar dessas operações fora do Brasil? Você falou que tem bastante cirurgião Nessa, sírio, né, da Jordânia, agora isso. brasileiro não. Não. Nessa sociedade, né, que é a SANS, que é a Sociedade Americana Síria, certo? Essa é Certo. uma sociedade que é reconhecida pelo governo sírio e que você faz um trabalho onde, nela, até hoje eu não conheço nenhum brasileiro. De cirurgião não existe. Se aparecesse eu sabia, porque eu sou membro, então eles mandam para mim. Agora, o que acontece, existem outras frentes e outras ONGs, que Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, que já é reconhecida internacionalmente, que são coisas já concretas, mas de pessoas que estão iniciando. A SANS é dada por médicos que tenham já experiência para chegar e resolver o problema. Não tem que ir lá fazer aprendizado. Não é chegar lá para pegar um queimado e ver como é que eu vou fazer. Não, você tem que chegar com um padrão. E você tem que dar o padrão para os médicos de lá. Olha, aqui funciona dessa forma. É isso. Então, você dá as diretrizes. Tem um protocolo para isso. Então, eu acho bonito e interessante da SANS é isso aí. Agora, por que falta brasileiro, né, fora? Você acha que os brasileiros eles não têm tanta vontade de ajudar nessas áreas porque é uma coisa muito distante da gente, bombardeio, esse tipo de situação que eles passam por lá, né? É difícil eu te explicar isso pelo seguinte, porque as pessoas, às vezes, elas têm o anseio de fazer determinadas coisas para aparecer em mídias e isso vai crescendo, vai mostrando só que dentro desse padrão de trabalho que a gente faz, há muitos anos que a gente faz isso, é um padrão que não se faz propaganda, é um padrão que se algumas vezes eu fui em televisão no Brasil falo estritamente o que é,
óbvio que me envaideço pelo trabalho, mas não uso isso como plataformas. Como a mídia cresceu muito e as pessoas hoje usam qualquer que seja o trabalho como plataformas para determinadas coisas que são dos seus anseios e suas conquistas novas. E aí eu queria saber o seguinte, e o trabalho na Paraíba, aqui no Nordeste brasileiro, qual é? Como é? E esse é muito diferente do que você vive lá na Síria. Não é. O negócio é o seguinte: na Paraíba, normalmente eu vou pelo menos uma vez por mês na Paraíba. E existe um trabalho que eu fazia lá, porque eu tenho um irmão que é médico, também apareciam uns casos. Olha, tem um caso de uma criança que tem um defeito congênito, dá para você fazer? Eu falei, claro, a gente faz, põe no hospital, vamos fazer isso. Aí apareceu uma ONG que é feita por uma paraibana, a Love Together, que é uma paraibana que mora nos Estados Unidos. Ela casou, é uma pessoa que veio de uma simplicidade muito grande, lá do sertão da Paraíba, onde ela casou com um moço abastado, com uma pessoa que muito bem de vida, e ela começou com um trabalho de fazer perfuração de poço, de cobrir a seca naquela região do sertão. E eu me liguei a esse fato e comecei a operar as crianças lá no sertão. Então, eu saí para operar no sertão da Paraíba. Não é em Campina Grande, que é uma cidade de 500 mil habitantes, que é a minha cidade. Não é João Pessoa, que eu opero lá cirurgia estética, grande parte. Mas são uma cidade pequena, no sertão da Paraíba. Então, isso aí é uma coisa que a gente faz com muito carinho. É diferente do que eu faço fora do Brasil, porque os protocolos lá fora do Brasil são isentos, são neutros, não existe política. Não existe política. Lá nós somos um número 1, número 2, número 3, que está fazendo como uma máquina. Infelizmente, é vergonhoso falar isso, mas nós temos isso aí. Isso aí ele eclode de dentro do sangue latino de querer tirar suas vantagens em cima daqueles que estão necessitando. Tô pensando aqui, da onde veio essa vontade sua toda de ajudar tanta gente? Desde pequeno isso ou foi uma coisa que veio à tona quando você já era médico ou adulto? Não, é normal a gente que é nordestino, a gente tem na mente, a gente vê o sofrimento desde pequeno. Então, aquilo fomenta ideias para você ter uma nova vida, para você dar oportunidade às outras pessoas de procurar fazer o melhor. Eu tinha um sonho de ser médico, mas eu queria ser um médico diferente. Eu não queria ser um médico para ter um trabalho e fazer só aquilo. E nem tenho o meu ego. Eu sou um cirurgião plástico, onde sou modestamente reconhecido, mas falo para você que cirurgia estética, tenho muitas, ao longo de 35 anos operando. Então, já deu para ver como é que é. Só que o interessante é o trabalho que você faz. Na minha mente, eu tinha que ser reconhecido mundialmente. Não era como, eu opero na Itália, só cirurgia estética, lá eu sou fulano de tal, não. Eu prefiro ficar no anonimato e operar o pessoal refugiado de guerra lá de Zátari, na Síria, operar o pessoal de ir para a África e operar o povo lá na África, o pessoalzinho que precisa também, e no meu Nordeste também, que eu gosto muito. Tá deixando seu legado, com certeza. Uma honra poder dividir um pouco e saber um pouco da tua história, porque realmente, doutor, você está de parabéns pelo trabalho. Aqui no Pode Virtus, a gente tem uma tradição que é perguntar o futuro em uma palavra para o nosso entrevistado. Bom, e você com essa sabedoria toda, deve ser difícil te falar para a gente o futuro em uma palavra, mas eu gostaria que você falasse essa palavra, qual é para você e por quê? Me explica por quê. Esperança. Nós não podemos perder nem a esperança, nem a ilusão, se não perdemos a razão para viver. Nós estamos diante de um momento muito difícil,
onde existe um desequilíbrio em todos os segmentos da sociedade. Então, nós temos que ter esperança. Belo, doutor. Obrigada pela entrevista aqui no nosso Podvirts. Essa foi mais uma edição do Podvirts, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do doutor Evandro. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima, viu, doutor? Muito obrigado, o prazer foi meu de participar e o que precisar está à disposição. Obrigada, então. Até a semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.